Boa noite, companheiros, companheiras. Quero começar saudando os 41 anos de existência desse partido, o nosso partido, Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras. Saudar a nossa militância, aguerrida, lutadora, a quem nós devemos a resistência, a força que nós temos. As nossas lideranças que estão nas instituições, nos governos, nossos governadores, nossa governadora, nossos senadores, nossos deputados e deputadas, nossos prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras. Saudar também aqui os nossos ex-presidentes do Partido dos Trabalhadores, a direção partidária que nos acompanha, nossa Fundação Perseu Abramo, nossos amigos no Brasil e no exterior e todos os que nos mandaram mensagens de felicitações. Saudar também e agradecer a companheira Gleide, nossa secretária de Finanças, companheiro Tato da Comunicação, companheiro Márcio da Secretaria de Cultura, que foram os companheiros que organizaram e coordenaram as atividades do aniversário do PT. E saudar também todos os nossos secretários e secretárias que participaram para que essas atividades acontecessem. Aliás, não só no dia de hoje, durante todo o mês de fevereiro, com debates, apresentações, com discussões com a sociedade e com a nossa militância. E, claro, saudar com muito carinho meu grande companheiro Fernando Haddad, que está aqui comigo, me acompanhando nesse momento, a nossa querida companheira Dilma, nossa ex-presidente, e o nosso sempre presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vivemos muitas coisas, enfrentamos muitas dificuldades, companheiros e companheiras, vencemos desafios, mas, sinceramente, eu acho que nunca pensamos, eu pelo menos não, Haddad, não sei você, que nós chegaríamos a uma situação como esta que nós estamos vivendo no Brasil. O país está sendo governado por alguém que tem o objetivo de destruir e trata esse objetivo como uma verdadeira missão. Destruir o Estado, a democracia, os movimentos sociais, a oposição. Destruir a liberdade e o direito, com toda a sua energia voltada para manter-se no poder. O povo está abandonado à própria sorte, sem emprego, sem renda, o preço dos alimentos a cada dia aumenta e também está sem perspectiva de vacina para se proteger. Morrem centenas de pessoas a cada dia e milhares ficam doentes. 3 fatos vividos nesta semana no Brasil se entrelaçam para ilustrar bem o caos em que o país foi colocado. A votação do projeto da autonomia do Banco Central, o aumento dos combustíveis e o pedido dos procuradores da antiga Lava Jato, negado pelo STF, para que a defesa de Lula não tivesse acesso às mensagens da Operação Spoofing. Com o país em crise e o povo passando dificuldades, o normal seria o parlamento brasileiro votar com urgência projetos que garantissem renda, sustento à população, que está desamparada, e medidas para garantir a vacina, vacinação em massa. Mas não foi isso que aconteceu. O projeto prioritário do governo e da sua base no Congresso foi a autonomia do Banco Central, que entrega a política monetária, política fiscal e cambial para a coordenação do mercado. Essa decisão, somada que permite a dolarização da economia, entrega o nosso destino aos interesses internacionais. A sanha neoliberal de tirar o Estado do povo e entregá-lo ao capital não tem limites nem vergonha. Aí entra o segundo fato, o aumento dos combustíveis, decorrente da privatização fatiada da Petrobras, do desmonte estratégico do pré-sal e da sua política de internacionalização de preços. É o povo que paga a conta. Isso tudo se relaciona ao julgamento que nós tivemos ontem no Supremo Tribunal Federal, do pedido dos procuradores para que Lula não tivesse acesso às mensagens incriminadoras que trocaram para levar a Lava Jato adiante e Lula preso. Sim, é a Lava Jato, companheiros e companheiras. Ela está diretamente relacionada a todas as tragédias nacionais. A autonomia do Banco Central, a dolarização da economia, a entrega da Petrobras, ao aumento dos combustíveis, sem antes, claro, ter nos legado a eleição de Bolsonaro. Foi o conluio, a atuação de Sérgio Moro e dos seus procuradores amestrados, em cumplicidade com os grandes interesses políticos e econômicos,
a cumplicidade da Globo, da grande mídia que a segue, que nos trouxeram para essa situação. Na tentativa de destruir Lula e o PT, destruíram o país. Entregaram nossas informações estratégicas a interesses estrangeiros. Atuaram ilegalmente com agências internacionais e estraçalharam a nossa soberania. A decisão de ontem, no entanto, ela abre uma réstia de esperança para que comecemos a esclarecer e tentar reverter tudo isso, buscar justiça para Lula e para o Brasil. A segunda turma do STF confirmou o direito da defesa do ex-presidente Lula de conhecer as mensagens secretas trocadas entre os procuradores de Curitiba e deles com o carrasco Sérgio Moro. Como está sendo revelado nas petições dos advogados ao STF, essas mensagens confirmam a estarrecedora farsa judicial que montaram para tirar Lula das eleições de 2018, como bem você tem dito, Haddad, por meio de uma condenação injusta e uma prisão ilegal de mais de 500 dias. Ontem foi uma importante vitória da defesa, do direito e da democracia. Essas mensagens esclarecerão muitas coisas no Brasil e, com certeza, pelas consequências que a farsa judicial trouxe ao país, exige uma investigação aprofundada também do Congresso Nacional. No caso do presidente Lula, as mensagens corroboram com o que a defesa apontou ao STF desde dezembro de 2018, há 2 anos. Moro foi um juiz parcial e os processos decididos pelo seu comando precisam ser anulados. Agora, falta ao STF reconhecer, no julgamento do habeas corpus, o que a sociedade brasileira e o mundo inteiro já sabem. Sérgio Moro dirigiu o processo desde antes da sua formalização. Desde aquela condução coercitiva e ilegal do presidente Lula, arbitrária, no dia 4 de março de 2016, para condenar Lula com objetivos políticos, para tirar do povo brasileiro o direito de eleger novamente o presidente que esse país, o melhor presidente que esse país já teve. Não há nada que justifique protelar o julgamento da suspeição de Moro por parte do Supremo. É o gesto mínimo e indispensável para que o judiciário brasileiro dê o primeiro passo para a reconstrução da sua credibilidade, corroída pela Lava Jato de Curitiba e pela cobertura cúmplice que recebeu nas instâncias superiores. A violência contra Lula atingiu o Estado de Direito, as instituições da República, a própria democracia. E atingiu criminosamente milhões e milhões de pessoas, condenadas primeiramente ao desemprego, pela destruição de cadeias produtivas estruturantes da nossa economia, em proveito de concorrentes estrangeiros. E, em seguida, condenadas a viver sob governos que atacaram os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, dos aposentados, atacaram políticas públicas de inclusão social e distribuição de renda, que estão transformando o Brasil, outra vez, num país subalterno, sem presente, sem futuro, que trouxeram a fome de volta ao triste cotidiano do povo. Mesmo assim, os que tramaram, executaram e sustentaram a farsa judicial, o golpe do impeachment, que sem crime foi dado contra a presidenta Dilma, e a condenação ilegal de Lula, os responsáveis por tudo isso ainda buscam meios de mantê-lo refém da injustiça. E manter o país refém do bloco político-econômico, nacional e internacional, que hoje detém o poder. Porque este seria o único sentido de, mesmo reconhecendo o STF, a indisfarçável suspeição de Sérgio Moro nos 3 processos que atuou contra o Lula, anular apenas o que foi sentenciado diretamente pelo algoz de Curitiba. Esta é a chicana que vem sendo defendida na mídia pelos inconformados com a verdade e suas consequências. Querem que a Suprema Corte, ao invés de resgatar a credibilidade do judiciário, aprofunde ainda mais esta crise, assumindo e confirmando que o veto ao Lula é um veto político. Queremos deixar bem claro, o Brasil não aceitará nada menos do que a justiça e o direito para Lula. Julgamentos como o de ontem no STF, em que a defesa do indefensável e do arbítrio ficou isolada por ampla maioria dos ministros, nos animam a seguir lutando pelo direito e confiando na justiça, que cedo ou tarde prevalecerá.
Mas nós não temos o direito de nos iludir com a brutalidade das elites desse país. Não podemos esquecer que Lula é e continuará sendo o seu maior pesadelo, e que tudo farão para tentar adiar o reencontro de Lula com o povo brasileiro, com o nosso grande líder político. Na conjuntura que nós estamos vivendo, terrível, que se impõe ao nosso povo, de destruição nacional e de que o projeto de continuidade de Jair Bolsonaro representa como ameaça permanente à democracia, o PT tem o papel de mobilizar, desde já, a esperança do povo e de superarmos essa situação, unindo as forças democráticas, populares, em torno de um projeto de reconstrução para recuperar o Brasil para o seu povo. Se o PT é o pesadelo das elites, é também a esperança do povo. O projeto estratégico para o Brasil não pode se perder nos enfrentamentos políticos conjunturais que diariamente fazemos a Bolsonaro e seu governo. Nosso povo precisa e merece saber que tem alternativa para o desenvolvimento do Brasil, que não estamos fadados à pobreza, à miséria, à submissão, à dependência. O PT não pode e não vai esperar que reconheçam os direitos que jamais poderiam ter sido roubados do companheiro Lula para colocar o bloco na rua. Foi esse o recado do presidente Lula. E você, Fernando Haddad, que é um grande companheiro, tem o passaporte na sociedade e a legitimidade para cumprir esse papel. Tem de percorrer o país, como percorreu em 2018, junto com as lideranças partidárias, e levar o nosso projeto para o debate com a sociedade e com todos os setores progressistas da política brasileira. Precisamos, com urgência, estabelecer com os demais partidos que compartilham conosco o projeto de um país soberano e justo. Partidos que foram parceiros em tantas jornadas e nos governos democráticos e populares que têm suas lideranças legitimamente escaladas. Dizer que queremos renovar o convite para construir o caminho da saída dessa crise para o Brasil. Esse convite se estende a vários companheiros, como Guilherme Boulos, Flávio Dino e também Ciro Gomes, e a outras lideranças que, mesmo sem vínculo partidário, pensam no Brasil e seu futuro. Nós sabemos que ninguém chegará sozinho ao grande objetivo de resgatar a esperança e a democracia no Brasil. Sabemos que todos têm legitimidade para apresentar nomes para conduzir esse debate, mas também sabemos que essa construção não pode começar por imposições e vetos. Deve começar por um projeto para o país. Todos somos imprescindíveis nessa caminhada de momento difícil. E o PT, por sua história, trajetória nas lutas populares e o legado de seus governos, ainda mais, o que nos aumenta muito a responsabilidade. Agora é hora de chacoalharmos nossa militância, nos organizarmos territorialmente, prestar solidariedade ao nosso povo sofrido e ir à luta contra Bolsonaro e o seu governo. Esse é o campo da oposição, firme, que dará alternativa para o Brasil. Chegamos à maturidade, com a disposição da juventude. Passamos por muitas coisas nesses 41 anos e nos mantivemos em pé, contrariando a vontade e as apostas daqueles que nos queriam ver mortos. Quem tem laços com o povo não sucumbe à luta. Viva a nossa história, que mais 41 anos venham pela frente. Viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Parabéns, PT!